Como a Jana falou, foi em 2015 que os membros da empresa na qual eu trabalho tiveram a oportunidade de fazer um treinamento aqui na Efecta. Até então, toda a gestão ela acontecia muito de forma intrínseca, ou seja, sem aqueles conceitos e técnicas de gestão, que para nós até então funcionava, e de fato funcionava, era bom. Quando a gente teve a oportunidade de participar do treinamento aqui na Efecta, a gente descobriu e conheceu várias técnicas que nos ajudaram e muito na condução da equipe desde então. Podemos dizer também que teve muitas questões que geraram muita polêmica. A que mais gerou polêmica, sem sombra de dúvida, que a gente estava convicto que a Jana estava falando bobagem, era em relação à administração dos e-mails. Por quê? Alguém se identificou aí. Enfim, a gente recebia aproximadamente 300 e-mails no dia e a nossa rotina era praticamente ler e-mail, responder, ler e-mail, responder, e era um ciclo vicioso, a gente não conseguia sair disso. E no treinamento a gente ouviu, a gente não pode ser refém do e-mail. Isso tem que ser uma atividade nossa, evidentemente, mas não pode ser nossa atividade principal. A gente tem que trabalhar olhando lá para frente, visando melhorias, contato olho no olho. A gente falou, Jana, estás viajando, não tem condições. E de fato, gente, aqui a gente brigou tanto que a gente saiu daqui ainda pensando, não dá, não tem como. E também a gente definiu ainda aqui um contrato. A gente definiu alguns conceitos que a gente entendeu que seriam importantíssimos ou fundamentais para o nosso dia a dia. E a gente ficou com o compromisso de toda quinta-feira, todos os gestores da empresa mandar um e-mail com todos em cópia, copiando também a Efecta, informando o que a gente fez em relação de cada um daqueles conceitos. No começo, ok, tranquilo, a ideia está fresca, trabalhei isso, trabalhei aquilo, vai mandando. Chegou no segundo mês, todo mundo xingando aquele bendito e-mail, porque estava lá com vários e-mails para mandar e aquele contrato que a gente tinha que parar tudo para fazer. Eu falei bendito contrato porque esse bendito contrato fez com que a gente de fato colocasse em prática todos aqueles conceitos. Se a gente não tivesse assumido esse compromisso da prática, o treinamento teria sido em vão, porque, claro, os conceitos, as técnicas foram muito bacanas, muito importantes, mas se a gente não tivesse praticado, teria morrido. Então, graças a esse contrato, que a gente conseguiu fazer um divisor de águas na empresa. A gestão anterior para a gestão atual deu um salto muito grande. E em relação aos e-mails, gente, posso afirmar para vocês, aplicando todos os conceitos que a gente aprendeu, a gente deu um avanço muito grande. A gente não conseguia analisar de outro prisma, ou seja, fora da caixa, como a gente fala, como a gente estava viciado no e-mail. A gente achava que aquilo era o nosso ideal, mas tem N outras formas de tratar, que o assunto é resolvido de uma maneira mais simples e sem deixar aquele monte de e-mail na nossa caixa. Mas, claro, isso não é da noite para o dia. Isso é praticando uma série de conceitos que a gente chega no ideal. Pois bem, feito o treinamento, períodos depois, aconteceu de assumir uma gerência. Antes eu tinha 13 liderados, hoje eu tenho 55. Então, a necessidade de eu otimizar minha rotina ficou ainda mais em evidência. E eu fiz encontros semanais com a Jana. Eu tive todo santo dia, sem exceção, eu chegava na empresa, a primeira coisa que eu fazia é escrever como eu ia organizar minha rotina. Vocês podem até pensar, poxa, mas meia hora só para organizar a rotina? Sim, meia hora só para organizar a rotina. Só que essa organização, a definição de prioridades, fez que eu ganhasse muito tempo e desse atenção ao que realmente é importante. E não o dia inteiro em cima de coisas urgentes, coisas manuais. Chegou momentos que eu estive com a caixa cheia. Eu já tive momento, caixa mais de 200 e-mails. Eu cheguei para a Jana e eu falei, Jana, estranha essa situação.
Daí ela até usou uma frase que gravei na memória, que o bom maestro é aquele que não precisa tocar nenhum instrumento. E isso é possível, tá? Então, gente, eu acredito que melhor dica que eu posso deixar para vocês tudo que vocês aprenderem aqui, o que vocês ouvirem, não criem barreiras, não estabeleçam um preconceito em relação a isso. Não digam, não é possível. Falo porque eu também estive no lugar de vocês. Então, estejam de mente aberta e, mais importante, apliquem esses conceitos. Vocês vão se surpreender com os resultados, assim como eu me surpreendi. A gente, na matriz, nós temos cerca de 130 pessoas e temos outras 9 filiais no Brasil. Na matriz, ainda assim, a gente trocava muito e-mail entre nós. Ah, mas é o cara do outro andar. Ah, manda um e-mailzinho. Só que nesse e-mailzinho, a conversa ia se estendendo e a gente não parava para pensar que aquela ação era ineficaz. Então, a primeira ação foi, peraí, eu consigo ir pessoalmente, então eu vou pessoalmente, às vezes eu mato 1, 2, 3 assuntos, de uma maneira muito mais eficiente, e eu evito e-mail. Então, esse foi um dos. Vocês, gestores, a gente pratica o delegar diariamente. A gente delegar da maneira correta evita que a gente tenha que chegar lá, fulano, tu fez aquele negócio? Fulano, mas não era bem assim que eu te falei. Então, se a gente gastar um pouquinho mais de tempo no momento de delegar, explicando o que, como, porquê, a gente não vai ter que ficar cobrando, ou será que ele fez corretamente? Não, a gente vai definir prazos. Fulano, tu vai responder até dia tal. Se não der certo, me avisa com antecedência. Ou seja, tu gasta um pouquinho mais de tempo no delegar, mas isso vai ser eficiente. Tu não vai ter que ficar em cima. Então, foram N conceitos como esse que nos fizeram avançar. A gente deu muita ênfase para a questão delegar, como eu falei. Por quê? Por vezes, a gente estava fazendo muita atividade de execução, que não era nossa atribuição. Então, a gente parou tudo, analisou, peraí, isso que eu estou fazendo, de fato cabe a mim? Eu não poderia delegar? E outra, eu estou em cópia dessa mensagem aqui. Eu preciso estar em cópia dessa mensagem? Eu vou mandar e-mail. O fulano precisa estar em cópia da mensagem? Isso acontecia muito na empresa. A gente eliminou também mais esse ponto. Tá? Então, e todos os conceitos que a gente trabalha, gente, automaticamente, ele caminha junto com a otimização de tempo. Ô, Caio, o que tu faz quando tu recebe um e-mail e tu não tem ação nenhuma para tomar? Certo. Eu até pergunto, fulano, estou em cópia por quê? Ah, não, é para acompanhar. Então não preciso. Se porventura alguma coisa fugir da curva, levanta a mão para mim, fast escalation. A diferença é que eu procuro não colocar a mão em atividades de execução. Eu procuro capacitar os liderados para que eles capacitem, então, a linha de frente e cada vez menos a gente tem retrabalho. Menos assuntos precisam subir. Então, a gente gasta um pouquinho de tempo agora, mas a gente salva lá na frente. Essa é a ideia. O primeiro era quebrar os paradigmas. Toda empresa tem os seus paradigmas. Bom, sempre fiz assim, precisamos fazer diferente. Então, a empresa está há 22 anos, então a gente precisa mudar alguma coisa na empresa. Não é um processo simples, porque não é só a linha de frente que tem que mudar, é a linha de frente até a presidência. Então, seria, digamos assim, convencer todos a abraçar a causa. Como tu falou a questão do e-mail. Eu estou disposto a cuidar para não copiar o fulano, mas o fulano está disposto a isso? Então, o mais difícil, eu acredito que foi convencer todos a abraçar a causa. Um ponto que auxiliou bastante foi justamente o contrato. Semanalmente, a gente ter que enviar o que a gente fez. Talvez aquele cara que ficou um pouco desconfortável, ele vai se sentir na obrigação de, opa, meus colegas estão fazendo, eu não quero ficar para trás. Eu vou fazer também. Então, o contrato é um cartão que a gente tem até hoje e a gente tem do lado do nosso monitor, para constantemente a gente ativar aquilo na memória, porque senão a ideia se perde, né? Primeiro, a gente cobrava muito os nossos colaboradores por resultado, mas a capacitação, o como fazer, às vezes ficava em segundo plano. E as técnicas de como fazer isso
eram difíceis, a gente não tinha muitas ferramentas. Então, a partir do treinamento, digamos assim, a gente adquiriu as ferramentas. Coube a nós colocá-las em prática. Então, eu entendo que, a partir desse momento, a gente teve condições de dar subsídios aos nossos colaboradores para trabalharem melhor. E para nós nos dedicarmos a atividades que realmente vão causar um impacto maior na empresa. Por exemplo, eu estou com 300 e-mails na caixa, claro, eu vou apagar fogo, eu vou fazer o que é urgente. Só que nisso, eu não estou causando uma melhoria para a empresa lá na frente, eu estou me preocupando com hoje. Então, eu tendo mais tempo, eu consigo me dedicar ao futuro e fazer grandes ações que a repercussão, evidentemente, é maior. Como eu falei da questão da confiança, a partir do momento que a gente diminuiu o número de e-mails, que a gente soube aplicar o delegar, a gente melhorou em diversos quesitos. Logo, quando teve uma questão para delegar, não precisava trocar tantas informações, tanto pessoalmente quanto por e-mail, porque já está subentendido o que o líder espera do liderado. Então, só esperava o resultado. Se tem dúvida como fazer, trocava informação. Mas tudo está linkado ao delegar. Se o momento de delegar foi bem feito, no meio dessa ação, praticamente não vai ter discussão. Todos têm que abraçar a causa, porque se uma ponta não confiar, vai ficar truncado. Claro que teve aquelas pessoas que demoraram um pouquinho mais, mas quando viram que os ganhos eram muito significativos, todo mundo entrou de cabeça na ideia. Priorizar o olho no olho. O porquê? A partir do momento que a gente fica só no telefone, só no e-mail, só no Skype, eu também não crio uma interpessoalidade com a pessoa. Por exemplo, o meu colega que fica no andar de baixo, talvez eu até sei o nome dele, mas não sei se o cara é legal ou não é, então assim a gente também criou um astral melhor na empresa. Tem alguma coisa para tratar? Vai pessoalmente, vai lá, fala uma besteirinha. Fica muito mais fácil a comunicação. A gente não cria barreiras dentro da organização. O principal ponto que eu percebi quando subi para a gerência, gente, que eu pude visualizar todos os departamentos, uma visão holística, assim, digamos, eu identifiquei que os coordenadores estavam tendo que se envolver em muitas ações urgentes, ou seja, colocar a mão na massa. Bombeiro, estava atuando como bombeiro, e não conseguiam trabalhar em melhorias. Eu cobrava melhorias, vamos se reunir e tal. Não posso, sempre na correria. Aliado a isso, o que eu pude identificar? Que a gente estava tendo muita reclamação de cliente para os coordenadores entrarem. Porque é evidente, né, gente, entre lidar com uma pessoa de linha ou com o gestor, o cliente vai preferir lidar com o gestor, só que o gestor não consegue se envolver em todos os casos. É inviável, é caro para a empresa também. Né? Então, o que a gente fez? A gente pensou, a gente precisa capacitar o pessoal de linha a tratar com os clientes de modo que os clientes sintam confiança neles e não precisam escalar todos os assuntos. Então, a primeira ação que a gente fez foi uma campanha de excelência no atendimento ao cliente, que muitos dos conceitos a gente até aprendeu com a Effecta. Por exemplo, prezar pelo contato telefônico, colocar-se no lugar do cliente e demonstrar a importância, manter o cliente constantemente informado, aplicar o Fast Reply. Alguns conceitos como esse, que alguém pode falar, mas isso é meio óbvio. Bom, mas na prática, quando a gente está na correria, isso não acontece. Então, a partir do momento que a gente lançou a ideia para os operacionais, foi muito bacana. Viram com bons olhos. Só que a simples ideia não vai fazer um grande diferencial. Aí entrou a questão da prática. Como a gente vai praticar? Semanalmente, eu em conjunto com os coordenadores, enviava os resultados dessas ações, para dar uma chacoalhada no pessoal, para encurtar a história. Inclusive, hoje puxei os resultados e, de fato, o número de elogios de clientes subiu drasticamente e de reclamação baixou. O primeiro trabalho foi realizado em 2015, o treinamento, que nos próximos meses a gente já sentiu um ganho muito grande na qualidade dos gestores e da empresa como um todo. E, recentemente, eu fiz o coaching com a Jana, que terminei na semana passada, né? Um ponto muito interessante também, gente,
a Gina deve ter comentado, o pessoal caminha junto com o profissional. Então é muito gratificante a gente todo dia ir embora da empresa e ter aquela sensação de, opa, hoje eu fui produtivo. E o produtivo não é apagar fogo, longe disso. Quando a gente vai para casa pensando, apaguei um monte de fogo, que bom. Não é gratificante. Exatamente. É bom quando a gente vai embora e pense, poxa, gerei bastante resultado e apaguei pouco fogo. Isso que dá uma satisfação boa. E é possível aplicando todas as técnicas, gente. O principal ponto é a prática. E compartilhar informações entre si. Às vezes eu tenho um ponto de vista, meu colega tem outro, ele pode me ajudar a aprimorar essa técnica. Isso acontece muito e é preciso. A gente não vai ter todas as ideias, longe disso. Então a gente precisa trocar ideias entre si. O grupo precisa se ajudar. No ranking Brasil a gente está ali na casa entre os 10 maiores importadores e exportadores.